70 anos de Emei Monteiro Lobato. Uma escola é feita não de salas e muros, mas sim das muitas vidas que por ela passaram. 70 anos de vida, 70 anos de histórias. E que tal acompanhar os 70 anos da Emei Monteiro Lobato, escutando muitas dessas histórias de vida? Sherazade passou 1001 noites narrando histórias. Nós estaremos juntos escutando 7 histórias de vida a cada mês, até completarmos 70 histórias, 70 vidas, como se fossem 70 noites de puro encantamento, desenrolando um longo fio, onde a história tornará viva as tantas vidas desses 70 anos de Emei Monteiro Lobato. Essa é uma história que começa na Bahia, na cidade de Senhor do Bonfim. Marineide era só uma menina, dos 7 filhos de sua mãe e de seu pai. Sua mãe trabalhava todo santo dia, do escuro do dia ao escuro da noite. O pai só sabia chegar junto com a bebida e colocava os filhos todos de cara para a parede, num castigo que só terminava quando a mãe chegava. Que felicidade dessas crianças quando essa mãe abria a porta! O pai morreu quando Marineide tinha 4 anos. Ela ainda se lembra do dia em que a mãe a levou junto de todos os seus irmãos para ver o pai no hospital com derrame, já não falando mais. Foi uma triste despedida. Aos 5 anos, ela foi enviada aqui para São Paulo, na casa da madrinha. Porém, nessa casa, ela não conheceu uma segunda mãe, e sim uma madrasta. A violência parte dos homens e termina nas crianças. Hoje, essa madrinha mais velha trata bem os seus filhos, mas naquela época sua de criança, ela judiava. O que salvou Marineide foi o padrinho. Por fim, voltou para casa. A mãe mandou-a buscar. Com 10 anos, ela foi trazida de novo para essa cidade de pedra. Aqui, ela foi trabalhar numa casa em São Miguel como doméstica, mas ela era somente uma criança. Acabou sendo acusada de comer um queijo que ela não havia sequer chegado perto e ficou tão brava que fugiu. Encontraram Marineide. E foi aí que acharam mesmo que ela tinha de fato, por causa da fuga, comido tal queijo. Mandaram ela outra vez para a Bahia, mas a menina inteligente quis saber do dinheiro do seu árduo trabalho infantil realizado naquela casa durante 2 anos. Disseram que tinha sido usado para comprar a passagem de volta. Sozinha, ela retornou. O que pode uma criança diante dos adultos? O que pode uma criança negra no Brasil? De volta à Bahia, foi trabalhar como doméstica nos seus 12 anos, numa casa onde moravam 3 meninas. Marineide se via com a idade igual ou aproximada delas, porque ela então cuidava das meninas. Ela começou a desconfiar de tudo aquilo. Voltava desse trabalho de madrugada, sozinha, pela linha do trem. Tão criança, Marineide, que um dia, ainda escuro, chovendo, um homem ofereceu carona no guarda-chuva. A menina aceitou. O homem veio para agarrá-la, mas nessa vida ninguém agarra Marineide. Um corisco nos pés, com a santa providência de todas as crianças, ela escapou. Porém, viver escapando cansa. Que coragem essa menina poderia ter para estudar? O irmão até comprou um estojo. Para quê?
Roubaram sua infância e ainda queriam um diploma? Escapou para Juazeiro aos 14 anos, trabalhando em outra casa como doméstica. Numa noite, seus patrões começaram a brigar. Ela fugiu e foi para a beira do rio São Francisco. Nas águas do Chico, sem eira nem beira, roubaram seu chinelo e com os pés descalços encontrou uma mulher. Deu-lhe um trabalho. Mas quando o marido dessa mulher morreu, Marineide não lembra se de tiro ou não, ela quis ir embora. A mulher pagou-lhe as passagens. Trabalhava aí tanto essa menina, sem nunca receber. Foi para Salvador aos 17 anos. Trabalhava para morar. Na época, sua alegria de adolescente era gostar dos menudos, seguir os sósias e um dia, quando eles passaram por Salvador, ela foi ao show na Fonte Nova. Alguns acontecimentos valem todas as dores de uma vida. Aos 18 anos, mudou de patroa e com registro, primeira vez na sua vida, começou a namorar o Manuel. Um dia, ele foi-se embora para São Paulo e não a levou. O namoro ainda continuou pelo orelhão, aos finais de semana. Mas um dia, Manuel chamou Marineide para junto dele, em São Paulo. Marineide então foi pegar sua carteira de trabalho com a patroa, pois não era de ficar pasma. A patroa disse-lhe que tinha perdido sua carteira, não recebeu nada mais uma vez. Partiu sem carteira e sem registro e sem dinheiro e sem endereço. Lá veio Marineide descendo para a cidade de Pedra encontrar o Manuel, que ainda por cima tinha engravidado outra mulher. Ele arrumou um trabalho para ela e essa foi a primeira patroa boa, segundo as experiências passadas. Já o namoro com o Manuel ia de mal a pior por causa de sua traição, que seria mais do que lógico. Essa nova patroa foi para os Estados Unidos. Marineide ainda dormiu 2 dias no apartamento vazio, até que uma amiga de sua patroa lhe arranjasse outro trabalho. Marineide tinha 21 anos e ficou 2 anos nesse novo emprego. Ela morava no apartamento e à noite estudava. Foi quando ela conheceu uma amiga na escola, que a levou aos bailes e pela primeira vez pôde curtir um pouco a noite paulistana e a sua juventude. Até então ela nem conhecia a cidade de São Paulo, nem saía, só trabalhava. Deu-se então o encontro com o pai de seu primeiro filho. Ela trabalhou até os 8 meses de gravidez e viajou para a casa de sua mãe em Senhor do Bonfim com aquela barriga enorme e o filho perto de nascer. No parto, ela ainda sofreu violência obstétrica, nessa sua primeira experiência de parir, que poderia ter sido um desabrochar bonito, mas de novo a vida pesando. Teve que deixar o filho com a mãe e voltou para São Paulo, indo morar numa invasão, na casa improvisada de sua amiga. Aguentou 15 dias apenas, era muita gente. Depois, ainda foram 5 anos entre casas de patrões. Em casa de patrão, você tem hora para acordar e começar a trabalhar, mas nunca tem hora para parar e dormir. Até conseguir morar de aluguel e logo comprar um cômodo naquela ocupação. Esgoto a céu aberto, rato, barata, tudo tão difícil e outro filho, e mais uma vez sem pai. Teve 3 filhos nessa casa e nenhum pai ficou. Os homens só sabiam ir embora, sempre parindo sozinha e numa luta sem fim para aumentar aquele cômodo, para pagar pessoas que olhassem os filhos e assim trabalhar. Só um desses homens ficou, mas trouxe tanta violência e amargor que foi um alívio ele ter partido. Família para Marineide são seus filhos. Ela fez e faz pelos filhos o que nunca fizeram por ela. Sua vida poderia ter caminhado para lá do fim de si mesma, pois todos à sua volta a empurraram para esse lugar, o fim.
mas ela nasceu em bom fim, tem um bom antes do fim. Ela diz que não sonha mais, ganha tão pouco para sobreviver que não sonha mais. E tinha tanto sonho essa Marineide. Depois de tantos patrões, ela passou a trabalhar em empregos terceirizados, faxina em um hospital e hoje na cozinha da EMEI Monteiro Lobato. Ela leva muito tempo para chegar ao trabalho, mas tem sempre aquela energia e vigor desse bom que vem antes do fim, das entranhas da sua terra de Senhor do Bom Fim. Mas ela sabe se mover mesmo em São Paulo. Um dia, Manuel lhe procurou pelo Facebook. Estava morando na Alemanha e, como pretendia passar pelo Brasil, queria vê-la. Marineide de novo ficou feliz com essa promessa toda. Mas ele não teve coragem, nem tutano, para firmar o pé nos erros todos, porque, como todos os outros homens, foi-se. Assim que a responsabilidade apareceu-lhe. Deixou-lhe um presente caro e nunca deu uma explicação. Apareceu só para arrancar mais uma lasquinha do seu coração. Marineide é Marineide, ela tem um bom antes do fim, valendo-se de Nosso Senhor do Bom Fim, e o que ficou para trás ficou fincado. Marineide gestou sozinha, pariu sozinha, criou sozinha. Pai na sua história existiu para morrer ou ir embora. De novo, foi colocando um bom fim em tudo. Só que ela não deixa para trás é a sua criança. Marineide tem brinquedos, ursinhos, gosta de doce, chiclete, bala. Alguns dizem que ela não cresceu. Os que assim falam não sabem de sua história, não sabem que nela mora uma criança que nunca pôde ser criança. Uma criança, uma menina negra, obrigada a trabalhar nesse Brasil onde famílias se dizem sagradas, famílias, mesmo contratando o trabalho de criança. Toda criança é nossa responsabilidade, sendo nossa ou não, devemos protegê-las. Por isso, pela sua menina que um dia ela foi, ela quer andar de bicicleta, comer muito doce, bala e vive assim rodeada de passarinhos que cantam das suas gaiolas. Marineide a vida toda cantou, ainda que dentro de tantas gaiolas. Gaiola trabalho sem salário, gaiola infância sem escola e esperança, gaiola casa de ocupação sem saneamento e condições. Gaiolas foram muitas, mas o canto e a beleza da sua alma, isso ninguém nunca agarrou. Ela diz que não sonha, mas sonha todos os seus sonhos de criança. O Brasil racista permite que uma criança negra não tenha infância, mas a escola hoje, a que ela trabalha, a EMEI Monteiro Lobato, quer escutar a voz de Marineide para que a sua história seja contada e cada família de patrão lembre-se bem que uma nova geração já se sabe cidadão e cidadã de direitos nas mãos e nos pés, abrindo gaiolas para todo o nosso povo voar.